Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa palavra cancelamento. O que é isso? É um linchamento social? É uma forma da gente demonstrar o nosso ódio, da gente ter poder nas redes sociais? Eu vou lá com o meu dedo, eu cancelo uma pessoa. Mas quais são os efeitos no psique, né, da pessoa cancelada? E também por que a pessoa que participa desse cancelamento, o que ela sente, né? Qual que é a sensação, qual é o desejo, o que está por trás de tudo isso? Quem vai falar conosco hoje e tentar explicar um pouco essa cultura do cancelamento é o psicanalista Márcio Garri, professor, e do Rio de Janeiro, gente, um sotaque maravilhoso. Adoro entrevistar o povo de lá, porque eu amo esse sotaque. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Rose, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Pois é, Márcio, vamos tentar, a gente vai bater um papo hoje sobre essa história da cultura do cancelamento. Ainda bem que eu tenho uma filha adolescente, que ela vai me colocando, sabe, assim, me atualizando sobre essas nomenclaturas das redes sociais. E por que eu fiquei sabendo, eu sei que eu sou atrasada para isso, né? Fiquei sabendo da cultura do cancelamento quando aquela artista negra, ela estava no BBB, e diante do comportamento dela, da Carol Conká, eu estou falando, né, do comportamento Sim. dela, as redes sociais começaram a cancelá-la, e aí eu perguntei para minha filha, mas o que é isso, essa cultura do cancelamento? Ela falou assim, mãe, quando você não gosta de uma pessoa, você vai lá e cancela. E aí, Márcio, eu fiquei pensando, o que leva o povo a entrar numa onda dessa, cancelar o povo? O que está por trás disso? É a dificuldade de você conviver com o diferente, de você tolerar a frustração? O que é essa cultura do cancelamento? Então, Rose, vamos lá. Essa questão do cancelamento, a gente pode ligar ela diretamente ao ódio, né? Um afeto interessante dentro da psicanálise, porque é algo muito caro para o Freud, né? Sendo desenvolvido aí desde os escritos e a coisa vai muito bem falada, né, ao longo das principais obras dele, como, por exemplo, Totem Tabu, você tem isso muito forte também, que é a fundação da civilização, né? Somente isso, a fundação da civilização. E o que acontece? O sujeito, se a gente for falar hoje, trazendo agora, né, de acordo com o que você me perguntou, o contemporâneo, a questão do cancelamento, o cancelamento tem a ver com o que você também já falou anteriormente, com a impossibilidade de eu conviver com aquilo que eu não gosto. Eu não gosto de X, então o X aparece, em vez de eu tentar elaborar uma possibilidade de conviver dentro de um limite com o X, o que eu faço? Não, eu vou destruir o X. E esse cancelamento vai desde um simples clique, que é não te sigo mais, o que para esses artistas é literalmente algo absurdo, porque eles vivem de like e acabam virando escravos dessa sistemática de likes e curtidas, até eu vou fazer a maior possibilidade, a maior quantidade possível de violência virtual na tua vida. Eu vou espalhar fake news, eu vou fazer montagens com fotos, eu vou destruir a tua vida junto com uma massa desordenada, que a gente chama de massas virtuais, massas digitais, são diferentes, relativamente diferentes das massas presenciais, que o Freud escreveu também em 21, né? Nós vamos nos unir aqui desordenadamente em cima da simples necessidade de destruir o outro, né? Pela via do digital. Então, isso vai desde o discurtir até, literalmente, fazer um trabalho de destruição da vida do sujeito. E isso, no contemporâneo, me parece que há, né, devido a inúmeros fatores externos, um impulso
a que você, a cada dia que passe, não precise se importar com o diferente. Para que você vai perder tempo com o diferente? Você tem um cyberespaço que te dá a possibilidade de só encontrar iguais. E aí você destrói o que é diferente, se caso no teu cyberespaço, que cada um tem um, aparecer algo ali que não seja o que você quer. E aí, se a gente for pegar Freud, que dos psicanalistas todos que estão aí, claro que eu não conheço todos, isso é impossível, eu teria que ter umas 20 encarnações aqui para eu conseguir conhecer todos, porque são inúmeros, né? E que bom que é assim. Mas dos que eu conheço, uma quantidade dos que eu conheço, eu acho, ainda continuo, assim como o André Green também falava, que é um psicanalista que eu gosto muito também, eu ainda acho o Freud mais legal de todos, né? Ainda continuo fechado com ele. Então, o Freud vai dizer em 1914, né, Introdução ao Narcisismo, que só tem eu se você parar de olhar para si e começar a abrir mão, né, de algo de seu para se relacionar com o outro, que é o que ele vai chamar, né, de ideal de eu. Você precisa parar um pouco de ficar só dentro do teu casulo, da tua ostrazinha ali, fechado, abrir mão um pouco disso e começar a se relacionar com o externo. Ali tem um ideal de eu, ali tem um eu, ali tem uma possibilidade de cultura, de laço, de desenvolvimento. A gente tem vivido um momento, devido ao cyberespaço e mais uma série de fatores externos, de regressão. É como se estivessem dizendo assim, olha, o Freud está errado, o verdadeiro laço social é se fechar na sua ostra, no seu mundo, e destrói tudo que você não queira. Então, assim, a gente está indo num momento complicado dentro da... Mas qual que é o efeito nocivo que esse cancelamento, essa cultura, esse narcisismo, essa regressão, quando eu aniquilo, porque a cultura, você aniquila, né? Como você odeia o outro, você vai aniquilar, você vai destruí-lo, né? De você ter, tanto para quem é aniquilado, quanto para quem aniquila, né? Porque esse ideal do eu deixo de ter, né? Sim. E aí, essa é a primeira pergunta. A segunda para você é o seguinte: nós já éramos. Como que a gente foi para essa sociedade tão narcisista, tão infantilizada? Ou a gente nem chegou, a gente já era isso e as redes sociais só demonstrou que a gente já era? Eu concordo com a segunda opinião, com a sua segunda pontuação, de que, na verdade, o sujeito dos anos 2000 para cá, se a gente puder colocar um divisor de águas, que é difícil pontuar a data, né? Mas vamos colocar anos 2000 para cá, que é quando a gente tem o boom tecnológico, né? E todo mundo começa a conhecer o que é a internet, automaticamente essa revolução, né, isso faz parte da Revolução Industrial, né, Rosa? A Revolução Industrial é a única revolução que se tem notícia, até onde eu sei, que não acabou. É uma revolução que só começou. Ela não tem fim e nem terá. Né? Tá bem claro, a gente já está na quinta onda, 5.0, que é a inteligência artificial e tudo que significa, todas as consequências que vão nascer a partir disso. Mas, enfim, nos anos 2000, a gente tem um boom da internet. E a internet começa a criar o que o Pierre Levy, que todo mundo que gosta do assunto com certeza conhece ele, ele vai escrever um livro chamado Que é o Virtual, depois o que é a cyberespaço, cybercultura, enfim. E ele vai desenvolvendo, cria-se, né, dentro desse virtual, esse cyberespaço, né, essa cybercultura. E as pessoas começam a viver dentro, né, começam a perceber que dentro desse espaço você pode ser o que você quiser, independente do que você deseje, né, seja uma coisa boa ou algo extremamente absurdo, você vai ser acolhido, sempre vai ter alguém. Você vê, né? Derrubaram um site de nazismo que descobriram. Você vê um monte de seguidor ali. Derrubaram um site de pedofilia. Sempre terá um grupo que vai acolher. Seja um site para ajudar os pobres e tal, ou um site como esse de pedofilia e racismo, enfim. O sujeito começou a ver que ali ele pode colocar para fora tudo aquilo que fora desse ambiente ele tem que reter de uma certa maneira. Né? E aí o Freud diz, né, voltando na introdução, que apesar do sujeito saber, né, um sujeito que conseguiu passar pelas fases psicossexuais razoavelmente bem, ele ter o entendimento
de que é o ideal do eu que forma laço, sempre nas vacilações, nos espacinhos que der, a libido do sujeito vai voltar para si. Né? Eu vou para o meu ideal do eu, mas na primeira oportunidade que der, eu vou voltar para o meu eu ideal. Porque eu quero voltar, é como se fosse um movimento assim, eu quero voltar para o seio. Eu vou ficar abrindo mão de mim para ficar dando acesso ao outro, né? Eu vou ficar reprimindo as coisas que eu gosto para montar laço com o outro. Enfim, não, na primeira oportunidade eu volto para mim. E quando ele chega no ambiente, né? Se o Freud tivesse conhecido a internet, eu fico imaginando o volume de textos que ele ia escrever. Ia ser uma coisa maravilhosa. E aí o sujeito vê um cyberespaço onde ele pode, literalmente, ser só ele. Seja com nazismo, né, um grau de patológico desse, ou seja fazendo bem. Mas eu vou fazer o que eu quero. E eu vou ser acolhido, que sempre vai ter alguém ali para acolher essas minhas fantasias. Né? E isso favorece esse movimento egóico. Né? Então, assim, a internet ela é maravilhosa? É. Mas ela é uma bomba relógio, né? É um barril de pólvora. Isso aí é uma coisa... E isso, para se equilibrar dentro do meio, né, a gente precisa de uma boa estrutura de ambiente dessa criança desde o começo. Né? E o que a gente vê são pais, né, colocando já desde 2, 3 anos de idade a criança nesse mundo que ensina a ser justamente isso que eu acabei de falar. Então a gente tem uma bola de neve. Uhum. E aí, você falando de criança, me trouxe, essa semana eu estava uma pessoa conhecida, o filhinho dela tem 5 anos, e ela deu de presente de aniversário um videogame para a criança, né, jogos, e aí a criança foi para um aniversário, que estava super legal, com outras crianças, e a criança não quis ficar lá, porque queria voltar para casa para poder ficar no videogame. E também essa criança... A qualquer oportunidade que ela tem, ela pede o celular do pai ou da mãe para poder jogar, para poder estar ali interagindo. A introdução das redes sociais, dessa tecnologia para o mundo infantil é muito nocivo? Precisa ser regrado? Precisa. Eu li 2 reportagens da BBC. Uma delas diz que a criança não pode ter acesso a nada eletrônico antes dos 6 anos de idade, que isso a consequência disso é uma redução no QI, né, enquanto adulto, né, e tem também algo que já está sendo muito bem discutido no meio da medicina, da psicologia, enfim, que é o transtorno de tela, né, tem casos de crianças onde a mãe, vou botar você de castigo, vai ficar sem celular uma semana, da criança chegar ao ponto de se jogar na janela do quarto, né? Então, você vê um nível de dependência, como se fosse uma substância tóxica, e né? Então, ou seja, e fora, agora com a questão da pandemia, também uma série de estudos falando da possibilidade de você ter, inclusive, AVC, se você ficar muito tempo pendurado em plataformas de videoconferência, né? O cérebro não tem estrutura para suportar isso muitas horas por dia. Já tem casos de AVC, de pessoas que não, devido ao seu trabalho, não deram conta. Então, assim, o digital, como eu disse, ele é bom, mas é uma bomba relógio, e que se a gente não aprender por bem, que eu estou achando que a gente não está aprendendo, infelizmente é aprender por mal, né? É quando o filho se joga da janela, é quando alguém entra numa estafa cognitiva seríssima, é quando você se vê completamente alienado a esses meios. E são meios tão poderosos, você tem uma ideia, né? Olha o que aconteceu. Muito claro que nas últimas eleições para presidente, o movimento que fez com que o presidente ganhasse foi o movimento digital. Pois e é isso que eu ia te perguntar. Voltando aqui para essa coisa do que a gente está falando, né, das redes sociais, o que a gente percebe é que quando você vai para a política, é incrível como que os grupos de WhatsApp, eles são formados dentro dos seus semelhantes, dos seus iguais, né, daquilo que pensa igual, daquele que vai colocando. E esse povo, mesmo que eles tenham acesso a uma notícia que é fake, eles continuam acreditando nela. O que faz um sujeito se agarrar ao outro e continuar acreditando e lutando por aquilo, mesmo sabendo que é verdade? Porque, por exemplo, quando a gente vai para Freud,
que ele vai falar da cultura de massas, a gente sabe dessa coisa do poder do líder, de você se apresentar, de você ter um grupo que você faz parte. A internet e essa cultura de que você vai trabalhando, o exemplo que nós temos, vamos pegar aqui, a vacinação contra a Covid. A vacina contra a Covid, ninguém vai no posto de saúde, Márcio, e diz assim, quando vai tomar pólio, eu quero saber qual é o laboratório, quais são os ingredientes e quais são os insumos dessa vacina. Ninguém pergunta isso. Só que no caso da vacina contra o Covid, por conta de toda essa contaminação política, a gente tem todo um movimento de pessoas que rejeitam a vacina ou escolhem o tipo de vacina, não querem se vacinar. O que é isso? Isso é um assunto que me é muito caro, é um assunto que está no núcleo hoje das minhas pesquisas, né? É algo que tem me chamado muita atenção. E é uma coisa que não só eu, tem muitos psicanalistas assim, estudando, lançando livros e artigos e palestras, eventos sobre essa questão desse movimento de massa, dessa alienação, né, que traz alienação. Fake news é alienação. Né? Então, como você bem disse, em 21 o Freud vai estudar a partir de tomando como inspiração 3 pensadores, né, que é o McDougall, o Le Bon e o Trotter. A partir disso ele vai escrevendo, trazendo para a psicanálise, fazendo uma articulação dessa necessidade do sujeito de se alienar a esse líder, né? Por que isso acontece? Por que há uma alteração psíquica? Por que as massas são tão perigosas? E por que acontece? O que para o Freud ele mostra ali um incômodo, que para nós também deveria ser, por que algumas pessoas conseguem surgir do nada e desse nada formar um tudo que pode ser destrutivo. E a gente tem dezenas, centenas de exemplos reais aí do que vem acontecendo. Bom, a psicanálise, eu vou tentar ser bem assim informal na explicação, porque eu sei que deve ter pessoas que não são psicanalistas. Sim, então me perdoem os psicanalistas, mas por uma questão didática eu vou ser bem informal aqui. O Freud diz, né, dentro das suas obras, a psicanálise de uma forma geral, né, de que nós não temos instinto. Né? Como você tem lá um bichinho que nasce que tem um instinto. Ninguém ensina a esse bichinho nada na vida, ele já tem um código de programação, né, programado nele. Ele já nasce, ele já sabe andar, ele já sabe comer, enfim, sabe caçar e etc. O ser humano não tem isso. Né? O ser humano ele é pulsional. Por ser pulsional, ele vai depender do outro. Esse outro vai ensinando, ele vai absorvendo da forma dele e se constituindo enquanto sujeito. Tá? O nome disso é pulsão, sujeito pulsional. O que acontece? Como não temos esse código, a cultura vem justamente como um mecanismo muito bem estruturado ao longo de muitos e muitos e muitos anos, estabelecendo aí maneiras dos sujeitos conseguirem se relacionar. A gente está vendo hoje em dia mal e porcamente, mas está aqui, né, para os sujeitos conseguirem se relacionar entre si. Então, a cultura é um código que foi construído por milênios, né, sabe-se lá quantos. O sujeito vem ali, né, fazendo as suas lapidações e criando esse código para conviver entre si. A cultura neurótica, segundo um jornalista, um livro muito interessante, acho que ele é psicanalista também, chamado Dufour, ele escreve um livro chamado A Cidade Perversa, que eu recomendo a todos que gostem do assunto. Esse livro é maravilhoso. O Dufour ele vai falar no final do livro dele, né, no último capítulo, que existe uma coisa chamada cidade neurótica. E ele diz que a cidade neurótica, eu achei isso fantástico, gente. Ele fala que a cidade neurótica é a cidade que precisa de um pai para governar. Acredita que terá um pai perfeito para governar, que automaticamente... Ou seja, resumindo, se eu não tenho instinto, dependo do outro para me ensinar o que eu devo ser, né? E a cultura é um código para eu tentar conviver com o outro, no qual eu acredito que tem que ter um líder. Ou seja, duas coisas aí. Primeiro, o neurótico, ele não suporta ser livre. Ele adora nadar numa piscina achando que aquilo é liberdade, mas ele vê a borda da piscina. Então, tem borda. Oceano, para mim, não. Deixa pro psicótico nadar no oceano. Eu vou nadar aqui nessa piscina, né? Adorei. Então, ele tá ali, né? Nadando ali.
Então, o que é? Ele finge que é livre e a borda é o líder, que está ali dizendo, ó, cuidado aqui, cuidado aqui. Então, ele tem uma predisposição, uma alienação muito grande. E aí, e aí depende, aí a gente vai entrar em assuntos mais complexos, mas sem, né, dependendo de como esse sujeito se constituiu psiquicamente, principalmente a partir da infância, né, que é algo muito caro para a psicanálise, esse sujeito vai ser mais predisposto a se alienar a essa borda, a esse líder, ou não. Né? E o que a gente vê, né, são sujeitos extremamente alienados. Uma vez que você se aliene a esse líder e coloca a sua vida na mão dele, olha, coordene tudo para mim, me diga o que fazer, porque eu não quero me constituir, porque me encontrar enquanto sujeito é muito doloroso, exige uma vida de ensaios. Eu não quero passar por isso. Então me diz, você vê o nome, né? A gente tem um presidente que é um mito. O cara é um mito. Ele nem é um sujeito, ele é um mito. É o Messias, né? É o Messias. Então, faça para mim, diga o que fazer, ó grande Pai. Me livre do desamparo de ser. Né? Eu quero que aos seus pés você me diga. Então, esse sujeito, quando ele chega nesse ponto, e a gente tem hoje, segundo pesquisas, algo em torno de 20% a 30% da população que está nesse nível, ele pode amanhã, Rose, matar uma criança na esquina, que esses 20% ou 30% vão continuar encontrando uma forma de justificar. Porque esses 20%, 30% que estão nessa situação, eles estão num nível de alienação tão grande que não há mais condição de elaborar nada. É o que aconteceu com todas as massas que a gente tem na história. Né? Olha o Jim Jones. Tem um filme muito legal, né? A Onda, né? A Onda eu acho que exemplifica um pouco isso, né? A história do Jim Jones, né? Um cara que consegue fazer que quase 1.000 pessoas tomem cianureto. Olha, você vê o poder de um líder na massa. E hoje no Brasil a gente tem isso. A gente tem isso com esse presidente lamentável, e ele pode matar alguém amanhã. E essas 20, 30 pessoas vão continuar ali dizendo, ó grande pai, essa criança, de repente, ela sem querer puxou o gatilho e estão botando a culpa no grande pai. Né? Agora, você acha que para o ano que vem, porque você sabe que outro dia eu estava conversando com um sociólogo, né? E os institutos de pesquisa já estão trabalhando, inclusive, com psicanalista para poder entender essa massa que você está falando e como ela se comporta para poder tentar alguns remédios para poder diminuir. Mas você acha que o ano que vem nós teremos a repetição de 2018 com aquela coisa da destruição de reputação, com as mentiras da internet, com essa criação desses mitos, ou a gente vai ter uma melhora, ou você acha que não? Como que você está avaliando em relação mesmo à psicanálise, mesmo assim, dessa coisa do emocional dessa pessoa que é eleitor? Criou-se no Brasil um movimento chamado bolso-olavismo, né? Que são essas pessoas que são alienadas pelo presidente e que tiveram grande influência de informações pelo Olavo de Carvalho, que é um sujeito que estimulou tudo isso aí, junto com o Bolsonaro. Então, esse bolsonarismo, ou bolso-olavismo, o nome que vocês queiram dar, isso vai continuar. Esse pessoal não vai voltar para o armário facilmente, porque eles não voltam. Isso é histórico, eles não voltam. Então, a gente vai ter que criar maneiras de lidar com esse povo que vai continuar aí, né? Enfim, e aí é um debate interessante, a gente pode conversar sobre isso também num outro momento, mas eles vão ficar aí. Eu não acredito que o Bolsonaro ganhe, porque 20% não dá voto, não dá condição de ganho. Ele vai continuar derretendo, porque os crimes vão continuar aparecendo. Então ele não ganha, se bobear, não chega nem no segundo turno. Mas o movimento violento do bolsonarismo vai continuar nos dando muitos problemas, e ele não vai sair da cadeira facilmente. Ele vai, porque nenhuma pessoa com o perfil dele sai da cadeira facilmente, né? Como o Trump, a gente viu o que aconteceu, e outros tantos na história, não vai sair facilmente. Ele ainda vai dar muita dor de cabeça, mas eu não acredito que ele ganhe. Mas o movimento que alimenta as alucinações dele, esse movimento vai continuar forte, dando muito trabalho, e aí vem o trabalho dos sociólogos, dos professores, dos psicólogos, dos psicanalistas, para tentar, né, entender e informar sobre como lidar com isso. Isso vai continuar. Eu sei que a gente tem que terminar, né? Você vai ter terapia agora, né? Você tem sessão agora?
Tenho, daqui a pouquinho, Tem, mas pode perguntar. Dá para perguntar para a gente poder finalizar essa questão. Nós conversamos aqui. Então, nós vivemos numa sociedade narcisista, da destruição, do ódio. Como trabalhar isso para a gente começar a achar um rumo? Porque eu tenho a impressão, Márcio, está todo mundo perdido. O que eu tenho a impressão é que o outro não consegue lidar com esse sujeito que tem muito ódio, que tem muita intolerância. Ele fica acuado, porque esse sujeito vem para cima e ele acua o outro. Uhum. Na questão emocional, como que essa sociedade precisa ser fortalecida para poder não deixar com que essa sociedade, esse núcleo, vamos assim dizer, que está adoecido, porque é um núcleo adoecido, que vive na fantasia, né? Como para ele não ser aí o núcleo que vai ter o poder de mandar e decidir pelos outros. Olha, é um exercício de alteridade fortíssimo, né? É tudo que esse governo está destruindo. É muita educação, uma educação honesta, né? Que tem que ter redução de desigualdade, é um trabalho mesmo de conseguir colocar esse sujeito integrado no meio, né, e não cada vez mais separado, mais desunido, porque a desunião é interessante para esses grupos, né? Esses grupos, Rose, eles são movimentados pelo ódio. Dentro deles há uma cumplicidade, é um amor ali, uma coisa maravilhosa. Só que nós temos um ódio para colocar para fora, e esse ódio é colocado para todo mundo que não participa desses grupos. Então, eles agem com violência. E isso é qualquer grupo, até os religiosos, né? Entre nós, amor, Deus, paz. Olha que coisa interessante, né? Fora de nós, fora da nossa roda, quem aparecer aqui e olhar feio, a gente descarrega todo o ódio possível, né? A gente descarrega tudo. O ódio é sempre para fora do grupo. Eles são alimentados assim, eles se mantêm assim. Os grupos, eles são necessários, mas muitos deles são muito perigosos. O Freud vai chamar isso de massas transitórias, se eu não me engano, né? Que são essas massas violentas, que nem toda massa é ruim. Tem massa que se junta e faz um bom trabalho no laço. Mas essas massas, se eu não me engano, são transitórias, que ele fala no primeiro capítulo, inclusive, do livro, são massas que trabalham com essa coisa de destruir o outro, botar todo o seu ódio fora do grupo. O ódio não é trabalhado dentro do grupo e ressignificado, é fora, destruindo quem está fora. Então, para você conseguir lidar com esse movimento, é trabalhar a alteridade, é você ter suporte das instituições. É um trabalho assim que, olhando para o Brasil, parece quase utópico, né? Mas é um desafio que a gente vai ter que se haver com ele a partir de agora, de ontem, principalmente. Eu acho que a gente ainda não tem respostas, né, Márcio? Porque é uma coisa assim muito... eu vou dizer recente, mas não é recente, porque assim, você vai analisando, você vai olhando o comportamento dessas pessoas, e você vai falando, meu Deus, será que isso aqui tudo estava aí, a gente não percebeu? E de repente isso explodiu? Né? E eu acho que são estudos como o que você está fazendo, se voltando para isso, é que nós teremos uma resposta, e vai sendo, eu acho que a resposta é neutralizar, não é? Tem uma frase que eu acho bom para amarrar o que a gente está falando, que eu li no livro, acho que do Eugênio Henriquez, né, acho que é Psicologia das Massas, né, da Horda ao Estado, alguma coisa assim, aonde ele fala do verniz fino, que é a psicanálise, não, que é a psicologia das massas, né? A sociedade, ela é um verniz fino, qualquer momento racha. Então é isso que você falou, esse pessoal estava aí, a gente nunca viu isso? Como é que é isso, né? É esse verniz fino que você, a qualquer pressão, ele racha. E aí vem todo mundo. Mas onde ele estava? Ele estava dentro da nossa casa. E a gente pode ver isso nas últimas eleições. Nossos amigos, colegas, que a gente não imaginava que tinha uma alma fascista, violenta e bárbara. Quantas amizades se desfizeram, eu mesmo, né? Acredito que todo mundo. Meu Deus, a minha tia está defendendo o Ku Klux Klan. O que é isso aqui, gente? Minha tia, o meu primo defendendo misoginia. Não, como assim? Então, isso está dentro da gente, né? E aí, para encerrar... Tem que lidar. Para encerrar, eu vou indicar um texto do Freud, para quem gosta, chamado Considerações sobre o Ódio e a Guerra, de 1915. Esse texto tem muita coisa interessante
que fala desse ódio que, por mais que a gente queira, é difícil de chegar, é difícil de trabalhar. Eu acho que fica uma boa indicação para a gente pensar. E, mais uma vez, Rose, muito obrigado pelo convite. Eu fico à sua disposição. Eu que quero agradecer, eu ficaria aqui um tempão conversando com você, mas é engraçado que todo psicanalista, ele reserva para mim sempre 30 minutos. Tá certo? Eu vou começar a aumentar isso para 50 minutos, que é o tempo de sessão. Vamos aumentar, sim. Concordo. Mas assim, foi ótimo. Muito obrigado, Márcio. Eu vou te chamar para um programa da TV que eu faço, que aí é um programa sobre política, para a gente também trabalhar esse assunto. Vou te chamar por aí, então espero, mas muito obrigada. Eu acredito que quem vai nos ouvir, que está nos acompanhando e chegando ao final desse diálogo conosco, vai ficar ainda com muita coisa pensando, né, de como que essas pessoas, como vamos conviver, né, com tudo isso e o que a gente pode fazer para poder melhorar e essa sociedade com esse verniz aí que você colocou, que qualquer hora ele pode explodir. Muito obrigada, viu, Márcio? Eu que agradeço. Grande abraço a todos, bom dia. Bom dia. Gente, eu quero agradecer você que ficou comigo até agora e com o Márcio e que teve esse papo aí muito, eu vou dizer assim, que nos tira, né, do nosso lugar comum e nos faz pensar muito. E é justamente esse propósito do Freudcast, é nos fazer refletir, nos fazer pensar e nos fazer, tirar-nos, né, desse lugar de conforto e nos colocar no lugar de provocação. Muito obrigada e até a semana que vem. Um abraço para você e um beijo grande. Tchau, tchau.